Você já se perguntou o que realmente vai acontecer no fim dos tempos? O que significam os sinais descritos na Bíblia? E por que o Apocalipse desperta tanto medo e, ao mesmo tempo, tanta curiosidade? A verdade é que o Apocalipse não foi escrito para assustar. Foi escrito para revelar o plano de Deus, revelar o destino da humanidade e mostrar com clareza o que está por vir. E ao longo deste audiobook, você não vai apenas ouvir teorias, você vai entender, de forma profunda e organizada, o que realmente é o Apocalipse, o significado dos seus símbolos, o que já aconteceu e o que ainda está por vir, o que tudo isso representa para a nossa vida hoje e, principalmente, como se preparar espiritualmente para permanecer firme até o fim. Antes de continuarmos, fica o convite. Inscreva-se no canal, compartilhe este audiobook com alguém que precisa entender essa mensagem e deixe nos comentários qual tema você deseja ver no próximo conteúdo, porque o comentário com mais gosto será o próximo tema produzido aqui no canal. Prepare o seu coração, porque você não vai apenas ouvir sobre o fim, você vai entender o propósito por trás dele. Capítulo 1, o que realmente é o Apocalipse. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra Apocalipse, imediatamente pensa em destruição, caos e fim do mundo. Imagens de catástrofes, medo e sofrimento vêm à mente quase de forma automática. Mas essa interpretação, embora comum, está incompleta. Para entender verdadeiramente o Apocalipse, é preciso começar pelo seu significado original, o desfecho da história da humanidade sob a perspectiva divina. É como se Deus estivesse mostrando o final de uma história que ainda está sendo vivida, permitindo que aqueles que creem possam compreender o propósito por trás dos acontecimentos. Muitos se assustam porque focam apenas nas imagens fortes presentes no texto: guerras, julgamentos, sinais no céu, acontecimentos extraordinários. No entanto, esses elementos não devem ser vistos isoladamente. Eles fazem parte de uma narrativa maior, que aponta para algo essencial. Deus continua no controle, mesmo quando o mundo parece estar fora dele. O Apocalipse não é apenas sobre eventos futuros, mas sobre uma realidade espiritual que já está em movimento. Outro ponto importante é entender que o Apocalipse utiliza a linguagem simbólica. Isso significa que nem tudo deve ser interpretado de forma literal. Os símbolos presentes no texto carregam significados profundos que precisam ser compreendidos dentro do contexto espiritual e bíblico. Quando essa linguagem é ignorada, surgem interpretações confusas, exageradas ou até mesmo assustadoras. Mas quando ela é entendida corretamente, o medo começa a dar lugar à clareza. O Apocalipse também foi escrito em um contexto específico. Ele foi direcionado a pessoas que estavam enfrentando dificuldades, perseguições e incertezas. Para elas, essa revelação não era motivo de medo, mas de esperança. Era uma mensagem clara de que, apesar das circunstâncias difíceis, o mal não teria a palavra final. Deus estava presente, atento e agindo. E isso nos leva a um ponto essencial. O Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre vitória. Ele mostra que no final de tudo, a justiça prevalece, que aquilo que está errado será corrigido, que aquilo que está corrompido será restaurado e que Deus estabelecerá uma nova realidade, onde não haverá dor, sofrimento ou injustiça. Muitas pessoas cometem o erro de tentar usar o Apocalipse para prever datas ou eventos específicos. Mas esse não é o propósito principal do livro. Ele não foi escrito para satisfazer curiosidade, mas para fortalecer a fé. Ele não é um código secreto para calcular o futuro, mas uma revelação para preparar o coração. Quando você começa a enxergar o Apocalipse dessa forma, algo muda dentro de você. O medo diminui, a ansiedade
perde força. E no lugar disso, surge uma compreensão mais profunda. Deus está conduzindo a história para um propósito final. Nada está fora do controle. Nada está acontecendo por acaso. Isso também nos leva a refletir sobre a nossa própria vida, porque o Apocalipse não fala apenas sobre o mundo. Ele fala sobre posicionamento espiritual. Ele nos convida a avaliar como estamos vivendo, no que estamos confiando e qual direção estamos seguindo. Ele nos lembra que existe um plano maior em andamento e que cada pessoa precisa decidir como se posicionar diante dele. O mais importante é entender que o Apocalipse não é uma mensagem de desespero, mas de despertar. Ele desperta a consciência, desperta a fé e desperta a necessidade de preparação espiritual. Ele nos mostra que o tempo não é infinito e que a vida tem um propósito que vai além do que vemos. Portanto, quando você ouvir sobre o Apocalipse, não pense apenas em fim do mundo. Pense em revelação. Pense em propósito. Pense em um plano sendo cumprido. Porque o Apocalipse não é o fim da história. É o momento em que a verdade é totalmente revelada. Capítulo 2. Os símbolos revelados. Se no capítulo anterior você entendeu que o Apocalipse é, acima de tudo, uma revelação, agora é essencial compreender a linguagem que ele utiliza, porque grande parte da dificuldade em entender o Apocalipse não está no conteúdo em si, mas na forma como ele é apresentado. O livro do Apocalipse é profundamente simbólico, e sem entender esses símbolos, é fácil cair em interpretações confusas, exageradas ou até assustadoras. O Apocalipse não foi escrito como um relato comum. Ele utiliza imagens, figuras e representações que carregam significados espirituais. Esses símbolos não estão ali por acaso. Eles foram usados para transmitir verdades profundas de forma acessível para aqueles que buscavam compreender espiritualmente. Ao mesmo tempo, essa linguagem também protegia a mensagem em tempos difíceis, onde a comunicação direta poderia trazer consequências para quem a recebia. Um dos símbolos mais conhecidos é a chamada besta. Para muitos, isso gera medo imediato, como se fosse uma criatura literal ou algo puramente sobrenatural. Mas, na maioria das interpretações bíblicas, a besta representa sistemas de poder corrompidos, estruturas humanas que se levantam contra os princípios de Deus. Não se trata apenas de algo físico, mas de uma representação de influência, autoridade e controle que se afastam da verdade. Outro elemento importante são selos. Eles aparecem como etapas que vão sendo abertas, revelando acontecimentos progressivos. Em vez de eventos isolados, os selos mostram que existe uma sequência, um desenrolar de acontecimentos que fazem parte de um plano maior. Eles indicam que nada acontece de forma aleatória. Existe ordem, existe propósito, existe direção. As trombetas também têm um papel significativo. Elas funcionam como alertas. Na tradição bíblica, a trombeta era usada para anunciar algo importante, chamar a atenção ou preparar o povo para um acontecimento. No Apocalipse, esse simbolismo continua. As trombetas não são apenas sinais de julgamento, mas avisos. São momentos que despertam a consciência, chamando as pessoas à reflexão e ao posicionamento. Além disso, existem sinais no céu, números simbólicos e figuras que parecem complexas à primeira vista. Números como 7, por exemplo, aparecem frequentemente e representam completude, perfeição divina. Isso mostra que o Apocalipse não deve ser lido como um texto literal em todos os aspectos, mas como uma linguagem rica em significado espiritual. O erro de muitos está em tentar interpretar esses símbolos de forma isolada, sem considerar o contexto. Quando isso acontece,
surgem interpretações que geram medo ou confusão. Mas quando os símbolos são compreendidos dentro da mensagem geral, tudo começa a fazer mais sentido. O foco deixa de ser o medo e passa a ser o entendimento. É importante perceber que esses símbolos não foram criados para esconder a verdade, mas para revelar de forma mais profunda. Eles exigem atenção, reflexão e, principalmente, discernimento espiritual. Não é apenas uma leitura superficial, é um convite para olhar além do que está visível. Outro ponto essencial é que muitos desses símbolos continuam relevantes. Eles não pertencem apenas ao passado ou ao futuro distante. Eles representam realidades que podem ser observadas ao longo da história e até nos dias atuais. Sistemas de poder, conflitos, alertas e transformações fazem parte da experiência humana. O Apocalipse utiliza esses elementos para mostrar que existe uma dinâmica espiritual por trás de tudo isso. Quando você começa a entender essa linguagem, algo muda. Aquilo que parecia confuso começa a ganhar forma. Aquilo que parecia assustador começa a ser compreendido. E o que antes gerava medo passa a gerar consciência. Porque o objetivo do Apocalipse nunca foi criar pânico, mas despertar entendimento. Os símbolos são, portanto, chaves. Chaves que abrem o entendimento de uma realidade maior. Eles apontam para verdades que vão além do visível, mostrando que a história da humanidade não é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios, mas parte de um plano que está sendo revelado. E compreender isso é fundamental para avançar, porque sem entender os símbolos, é impossível compreender plenamente a mensagem. Mas quando você começa a enxergar além da superfície, percebe que tudo tem propósito. Cada imagem, cada sinal, cada representação carrega uma mensagem. E é exatamente isso que nos prepara para o próximo passo. Porque depois de entender o significado dos símbolos, surge uma pergunta inevitável. Esses acontecimentos já começaram? Estamos vivendo esses sinais? Ou ainda estão por vir? É isso que vamos explorar no próximo capítulo. Capítulo 3. Os sinais do fim dos tempos. Se no capítulo anterior você compreendeu que Apocalipse utiliza símbolos para revelar verdades profundas, agora surge uma questão inevitável. Esses acontecimentos já estão acontecendo? Estamos vivendo os sinais do fim dos tempos? Ou tudo isso ainda está distante? O livro do Apocalipse não apresenta apenas imagens simbólicas, mas também aponta para sinais que podem ser percebidos ao longo da história. Esses sinais não devem ser interpretados como datas exatas ou previsões rígidas, mas como indicadores, são como alertas que mostram a direção dos acontecimentos e revelam que existe um processo em andamento. Entre os sinais mais mencionados estão os conflitos e guerras. A história da humanidade sempre foi marcada por conflitos, mas o que chama a atenção é a intensidade e a frequência com que eles acontecem. Não se trata apenas de batalhas físicas, mas também de conflitos ideológicos, culturais e espirituais. O mundo se torna cada vez mais dividido, e essa divisão reflete algo mais profundo, uma desconexão crescente de valores espirituais. Outro sinal importante é o aumento da maldade. Isso não significa apenas grandes atos de violência, mas também pequenas atitudes que, somadas, revelam um afastamento progressivo do que é correto. A mentira se torna comum, a injustiça parece normal e a verdade passa a ser questionada. O que antes era claramente certo ou errado começa a ser relativizado. Esse tipo de mudança não acontece de forma repentina, mas gradual. E é exatamente isso que o Apocalipse aponta. A confusão espiritual também é um sinal relevante. Muitas vozes, muitas ideias, muitas interpretações diferentes surgem ao mesmo tempo, tornando difícil discernir o que é verdadeiro. As pessoas buscam respostas em diversos lugares, mas nem sempre encontram clareza. Isso gera incerteza, insegurança
e, muitas vezes, afastamento daquilo que realmente importa. Além disso, há um senso crescente de instabilidade. O mundo se torna mais acelerado, mais imprevisível e mais incerto. Mudanças acontecem rapidamente, e aquilo que parecia sólido deixa de ser confiável. Esse cenário cria ansiedade e faz com que muitas pessoas se sintam perdidas, sem direção. Mas é importante entender algo fundamental. Esses sinais não foram dados para gerar medo, mas para gerar consciência. Eles não são um aviso de que tudo está perdido, mas um chamado para despertar, um lembrete de que o tempo é limitado e de que é necessário olhar para a vida com mais profundidade. O maior erro é tentar transformar esses sinais em previsões exatas. Muitas pessoas tentam calcular datas, identificar momentos específicos ou afirmar que tudo acontecerá de uma forma determinada. Mas o objetivo não é esse. O Apocalipse não foi escrito para que as pessoas saibam exatamente quando algo acontecerá, mas para que estejam preparadas independentemente do momento. E essa preparação não é externa, é interna. Não se trata de saber mais informações, mas de viver de forma mais consciente, de alinhar atitudes, pensamentos e escolhas com aquilo que é verdadeiro. Porque, no fim, os sinais não são apenas sobre o mundo, são também sobre o coração humano. Quando você observa esses sinais, não deve reagir com medo, mas com reflexão. Perguntas importantes começam a surgir. Como estou vivendo? No que estou confiando? Estou preparado espiritualmente? Essas perguntas são mais importantes do que qualquer tentativa de prever o futuro. Os sinais também mostram que a história está em movimento. Nada está parado. Existe um direcionamento, um propósito sendo cumprido. E isso traz uma perspectiva diferente. Em vez de ver o mundo como algo fora de controle, você começa a perceber que há uma ordem. Mesmo em meio ao caos, é importante também manter equilíbrio. Nem ignorar os sinais, nem viver obcecado por eles. O caminho está em compreender sem medo, observar sem ansiedade e viver com consciência. Porque o objetivo não é viver preocupado com o fim, mas viver preparado para ele. E essa preparação é contínua. Não acontece de uma vez, mas ao longo do tempo. É uma construção diária, feita de escolhas, atitudes e decisões. Cada dia é uma oportunidade de alinhar a vida com aquilo que realmente importa. Portanto, os sinais do fim dos tempos não devem ser vistos como ameaça, mas como direção. Eles apontam para uma realidade maior e nos convidam a olhar além do imediato. Eles mostram que existe um propósito sendo cumprido e que cada pessoa tem um papel dentro dessa história. E ao entender isso, você deixa de apenas observar os sinais e passa a responder a eles, com consciência, com equilíbrio e com preparação. Porque mais importante do que saber o que está por vir é estar pronto quando acontecer. Capítulo 4. O julgamento e a justiça de Deus. Se no capítulo anterior você entendeu que os sinais do fim dos tempos não são para gerar medo, mas consciência, agora entramos em um dos pontos mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos do Apocalipse: o julgamento. Para muitos, essa palavra carrega peso, medo e até rejeição. Mas será que o julgamento é realmente algo negativo? Ou será que ele faz parte de algo maior, menos a restauração da justiça? O livro do Apocalipse apresenta o julgamento não como um ato impulsivo, mas como um processo justo, necessário e alinhado com o caráter de Deus. Porque onde existe injustiça, precisa haver correção. Onde existe desequilíbrio, precisa haver restauração. O julgamento não surge do desejo de punir, mas da necessidade de colocar tudo em ordem. Vivemos em um mundo onde muitas coisas parecem fora do lugar. A injustiça muitas vezes prevalece, o erro parece compensar, e aquilo que é correto nem sempre é valorizado. Essa realidade
gera um sentimento de frustração, porque no fundo, todos nós esperamos que a justiça exista. O julgamento, nesse contexto, não é uma ameaça menos. É uma resposta, é a garantia de que nada ficará sem resposta, de que nada será ignorado. É importante entender que o julgamento de Deus não é como o julgamento humano. Ele não é baseado em aparência, emoção ou opinião. Ele é baseado em verdade. Deus vê o que está oculto, conhece as intenções, entende aquilo que ninguém mais consegue perceber. Isso significa que o julgamento é perfeito, completo e justo. Muitos enxergam o julgamento apenas como punição, mas essa é uma visão limitada. O julgamento também é revelação. Ele mostra o que estava escondido, expõe o que era invisível e traz à luz aquilo que estava encoberto. Nesse sentido, ele está diretamente ligado ao próprio significado do Apocalipse. Revelar. Outro ponto importante é que o julgamento também tem um aspecto de separação, não no sentido de excluir arbitrariamente, mas de distinguir aquilo que está alinhado com Deus daquilo que não está. É um momento de definição, onde cada escolha, cada atitude e cada direção tomada ao longo da vida ganha peso. Isso nos leva a uma reflexão importante. O julgamento não começa apenas no fim, menos ele começa nas escolhas diárias. Cada decisão constrói um caminho. Cada atitude revela uma direção. O Apocalipse apenas manifesta, de forma clara, aquilo que já estava sendo construído ao longo do tempo. Também é essencial entender que o julgamento não elimina a esperança. Pelo contrário, ele a confirma. Porque se existe justiça, então existe equilíbrio. Se existe correção, então existe possibilidade de restauração. O julgamento mostra que o mal não terá a palavra final. Ele não permanecerá para sempre. Ele será confrontado, exposto e removido. Para aqueles que rejeitam qualquer tipo de responsabilidade espiritual, o julgamento pode parecer duro, mas para aqueles que buscam viver com propósito, ele é uma confirmação de que tudo faz sentido, que viver corretamente não é em vão, que a verdade importa, que as escolhas têm valor. O julgamento também nos convida a olhar para dentro, não como um ato de medo, mas como um exercício de consciência. Ele nos leva a refletir sobre como estamos vivendo, quais são nossas prioridades e qual direção estamos seguindo. Não se trata de viver com temor constante, mas com responsabilidade e clareza. Outro aspecto importante é que o julgamento não é o fim da história, menos ele é parte do processo. Ele prepara o caminho para algo novo, para uma realidade restaurada, onde aquilo que está fora de ordem é corrigido e aquilo que foi corrompido é transformado. Isso muda completamente a forma de enxergar o Apocalipse. Ele deixa de ser apenas um cenário de destruição e passa a ser um processo de transformação. O julgamento não é apenas sobre encerrar algo, mas sobre preparar um novo começo. Portanto, ao pensar no julgamento, não pense apenas em condenação. Pense em justiça. Pense em equilíbrio. Pense em restauração. Porque o objetivo não é destruir, mas alinhar. Não é apenas encerrar, mas corrigir. E compreender isso nos prepara para o próximo passo. Porque depois da justiça, vem a promessa. Depois da correção, vem a renovação. No próximo capítulo, você vai descobrir que o Apocalipse não termina em julgamento. Termina em esperança. Capítulo 5. A nova terra e a esperança final. Se no capítulo anterior você entendeu que o julgamento não é apenas punição, mas restauração da justiça, agora chegamos ao ponto mais importante de todo o Apocalipse: a esperança. Porque o Apocalipse não termina em destruição, ele termina em renovação. E compreender isso muda completamente a forma como você enxerga
tudo o que foi apresentado até aqui. O livro do Apocalipse aponta para uma realidade futura onde tudo aquilo que está fora de ordem será restaurado. Não se trata apenas do fim de algo, mas do início de uma nova realidade, uma nova terra, um novo tempo, uma nova condição de existência, onde a dor, o sofrimento e a injustiça deixam de existir. Esse é o objetivo final. Não apenas corrigir o que está errado, mas estabelecer algo completamente novo. Uma realidade onde não há confusão, não há medo, não há instabilidade. Tudo aquilo que hoje causa sofrimento será substituído por plenitude. Tudo aquilo que hoje gera dúvida será substituído por clareza. Muitas pessoas param sua leitura do Apocalipse nos momentos mais difíceis, menos nos sinais, nos conflitos, no julgamento. Mas isso é apenas parte do processo. O final revela algo muito maior. Revela que Deus não está apenas encerrando uma história, mas iniciando uma nova. A nova terra representa a restauração total, não apenas externa, mas também interna. É uma transformação completa da realidade. Aquilo que foi corrompido ao longo do tempo é completamente renovado. E isso inclui não apenas o mundo, mas também a condição espiritual das pessoas que fazem parte dessa nova realidade. Esse cenário não é apenas simbólico. Ele carrega uma promessa profunda. A promessa de que o sofrimento não é eterno. A promessa de que a dor não é definitiva. A promessa de que existe um fim para tudo aquilo que hoje pesa sobre a vida humana. E isso traz uma nova perspectiva para o presente. Porque, quando você entende que existe um destino de restauração, você passa a viver de forma diferente. O foco deixa de ser apenas o momento atual e passa a incluir aquilo que está por vir. A esperança começa a substituir o medo. A confiança começa a substituir a incerteza. A nova terra também representa um relacionamento restaurado com Deus, não mais distante, não mais baseado em dúvida, mas direto, claro e pleno. Isso é o centro de tudo. Não é apenas um lugar diferente. É uma condição completamente nova de existência, onde há conexão, equilíbrio e paz. Outro ponto importante é que essa promessa não é automática, menos ela está ligada ao posicionamento espiritual, não no sentido de perfeição, mas de direção. Trata-se de escolher caminhar com propósito, de alinhar a vida com aquilo que é verdadeiro e de permanecer firme. Mesmo em meio às dificuldades, o Apocalipse, portanto, não termina com medo, mas com esperança. Ele não termina com caos, mas com ordem. Ele não termina com incerteza, mas com cumprimento de promessa. E isso redefine tudo o que foi visto até aqui. Os sinais deixam de ser apenas alertas e passam a ser preparação. O julgamento deixa de ser apenas correção e passa a ser caminho para restauração. Tudo converge para esse ponto final. Um novo começo. Talvez o maior erro seja olhar para o Apocalipse apenas como algo distante, mas na verdade ele também fala sobre o presente. Ele influencia a forma como você vive hoje, como você decide hoje, como você se posiciona hoje, porque aquilo que está por vir começa a ser construído agora. Por isso, a esperança não deve ser apenas algo futuro, ela deve ser vivida no presente. Uma esperança que gera paz, que gera equilíbrio e que dá sentido às escolhas. E é exatamente isso que encerra o ciclo do Apocalipse. Não o fim, mas a renovação. Não o medo, mas a confiança. Não a perda, mas a restauração completa. Agora você entende. O Apocalipse não é sobre o fim do mundo, é sobre a revelação de um plano que começa com sinais, passa por processos, revela verdades, estabelece justiça e termina em esperança. Você viu que o Apocalipse é revelação, que os símbolos têm significado,
que os sinais são alertas, que o julgamento é justiça e que o final é renovação, ou seja, aquilo que muitos veem como medo, na verdade, é preparação. Por isso, não viva com ansiedade sobre o futuro. Viva com consciência no presente. Prepare-se espiritualmente, não por medo, mas por entendimento. Porque o mais importante não é saber quando tudo acontecerá, é estar pronto quando acontecer. Se esta mensagem fez sentido para você, fica o convite. Inscreva-se no canal, compartilhe este audiobook com alguém e deixe nos comentários o próximo tema que você gostaria de ouvir. O comentário com mais gostos será o próximo conteúdo produzido. E nunca se esqueça, o fim dos tempos não é o fim da história, é o começo de algo eterno.